O hermetismo é uma antiga tradição espiritual, filosófica e mágica. É rica, complexa e uma combinação extraordinária de muitas ideias diferentes. A abrangência do hermetismo é tão vasta que você pode ouvir pessoas dizendo coisas como: estudei isso por quase 20 anos e precisaria de mais 20 apenas para arranhar a superfície. Tudo isso pode tornar o hermetismo um tópico intimidador de se abordar, e de fato, muitos dos recursos que explicam o hermetismo online, embora informativos, podem ser muito confusos e complexos. Portanto, neste vídeo, vou tentar simplificar o hermetismo tanto quanto possível e cobrir tudo o que você precisa saber. Aqui está o hermetismo em poucas palavras. Mas antes de prosseguirmos, por favor, inscreva-se em nosso canal para que você possa ficar atualizado com todo o nosso conteúdo mais recente e se juntar à nossa vibrante comunidade. Origens do hermetismo O hermetismo originou-se em algum momento da Antiguidade Tardia, que abrange o período entre os séculos III e VIII d.C., mais ou menos na mesma época do cristianismo primitivo e de várias outras doutrinas que se focavam no misticismo. Este foi um período de cruzamento cultural. Após as conquistas de Alexandre, o Grande, o pensamento grego se misturou com a sabedoria antiga do Egito e do Oriente Médio, levando a um período fértil de exploração filosófica e espiritual. Esta era, conhecida como Egito helenístico, foi marcada por uma fusão das tradições religiosas e filosóficas gregas e egípcias. O hermetismo é um dos resultados dessa fusão. Literalmente, se você juntar o deus grego Hermes com o deus egípcio Toto, obtém o sábio central do hermetismo, Hermes Trismegisto. Mas quem exatamente é ele? O nome Hermes Trismegisto significa 3 vezes grande Hermes porque ele supostamente tem domínio sobre 3 áreas de sabedoria: alquimia, astrologia e teurgia, mas falaremos mais sobre isso mais tarde. A maioria dos estudiosos concorda que Trismegisto não era uma pessoa real, mas sim uma ficção criada pela fusão dos deuses Hermes e Toto. Ambos os deuses tinham papéis semelhantes em suas respectivas culturas. Ambos eram mensageiros divinos, psicopompos, escribas e guardiões da sabedoria. Então, por que combiná-los? Por que fundir 2 deuses de 2 religiões diferentes? Os estudiosos argumentam que, ao combinar os atributos de Hermes e Toto em uma única figura, Hermes Trismegisto tornou-se um poderoso símbolo de sabedoria universal e do conhecimento esotérico que o hermetismo procurava entender e ensinar. No coração do hermetismo está a coleção de textos conhecidos como os Herméticos, supostamente escritos por Hermes Trismegisto. Esses textos foram escritos em grego e latim entre os séculos I e III d.C. e incluem os 17 tratados do Corpus Hermeticum, a Tábua de Esmeralda e o Discurso Perfeito, que formaram a base do pensamento hermético. Isso nos leva ao Caibalion uma obra moderna publicada em 1908 por 3 indivíduos que se identificaram como os 3 iniciados. O Caibalion é uma interpretação moderna da filosofia hermética e não faz parte do corpus hermético tradicional. Ele destila a filosofia hermética e afirma apresentar seus princípios de forma clara. É no Caibalion que encontramos os 7 princípios do hermetismo que os 3 autores afirmam ser a essência dos ensinamentos herméticos. O princípio do mentalismo, o todo é mente, o universo é mental. Este princípio sugere que tudo o que acontece no universo é resultado de um estado mental, uma criação consciente da mente. A realidade é, portanto, uma manifestação do pensamento ou da mente. Isso nos lembra o ditado budista: somos o que pensamos, tudo o que somos surge com nossos pensamentos. Com nossos pensamentos, fazemos o mundo. Este princípio hermético enfatiza que a realidade é uma construção mental e que, ao controlar nossa mente, podemos controlar nossas vidas. 2. O princípio da correspondência, como acima, assim abaixo, como abaixo, assim acima. Todos já ouvimos essa citação antes, e há até um filme com esse título. O que isso significa é que há uma harmonia, acordo e correspondência entre os reinos físico, mental e espiritual. O macrocosmo se reflete no microcosmo e vice-versa. Então, o que isso significa na prática? Bem, pode incentivar uma pessoa a ver a interconexão de todas as coisas e entender que padrões em sua própria vida podem refletir padrões universais maiores. 3. O princípio da vibração, nada está em repouso, tudo se move, tudo vibra. Este princípio postula que o movimento se manifesta em tudo no universo. Nada está em repouso, tudo se move, vibra e está em um estado de constante movimento ou mudança. Ao entender as diferentes frequências de vibração, podemos usar isso para criar nossa realidade. 4. O princípio da polaridade, tudo é dual, tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos. Este princípio, muito semelhante ao yin-yang, sugere que opostos são a mesma coisa em natureza, mas diferentes em grau. Em outras palavras, opostos são, na verdade, 2 extremos do mesmo contínuo. O que é escuridão se não a ausência de luz? O que é quietude se não a ausência de ruído? Todas as verdades são apenas metades de uma verdade, e toda verdade é metade falsa. Ao entender a lei da polaridade, podemos focar no positivo em vez do negativo, gerenciar conflitos e pontos de vista opostos para encontrar equilíbrio. 5. O princípio do ritmo. Tudo flui para fora e para dentro. Tudo tem suas marés. Este princípio explica que há um fluxo ou maré em tudo no universo e que esse ritmo é evidente na ascensão e queda, ciclos e padrões da vida e da existência. Compreender isso ajuda você a lidar com mudanças, sabendo que nada é permanente. Por mais difícil que seja, isso também passará. 6. O princípio da causa e efeito. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Este princípio sugere que não existe acaso. Acaso é meramente um termo para uma lei não reconhecida ou compreendida.
Ele incentiva você a antecipar as consequências de suas ações e a assumir responsabilidade por como suas ações impactam o mundo. 7. O princípio do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculinos e femininos. O gênero existe em todos os planos de existência, seja físico, mental ou espiritual, e representa os princípios masculinos e femininos no universo. A unidade dessas duas energias está no coração da criação, e, ao equilibrar ambos, você pode aplicar melhor todos os outros princípios. Todos nós podemos concordar que esses princípios são bastante universais, e mesmo que você não siga a tradição hermética, há algo para todos aqui. Agora, lembre-se quando mencionamos que o nome Hermes Trismegisto significava 3 vezes Grande Hermes porque ele tem domínio sobre 3 áreas de sabedoria: alquimia, astrologia e teurgia. Essas 3 áreas estão englobadas dentro do hermetismo. A alquimia histórica tinha um componente prático e não era puramente metafórica ou espiritual. No entanto, a alquimia hermética vai além disso. Não se trata apenas da transmutação de metais básicos em ouro, mas serve como uma metáfora para a iluminação espiritual e a transformação interior da alma. A alma passa de um estado de imperfeição para um de perfeição e pureza. A astrologia compartilha o princípio hermético de que o macrocosmo é refletido no microcosmo. A astrologia hermética envolve a compreensão das influências das estrelas e dos planetas nos assuntos humanos e no mundo natural, postulando que eventos celestiais refletem ou até influenciam eventos na Terra. A teurgia é sobre rituais projetados para invocar a presença de deuses ou energias divinas com o objetivo de unir o praticante com o divino. Mas além dessas 3 tradições, o hermetismo também sincretizou ideias e práticas de outras tradições espirituais e filosóficas. O hermetismo pode não ser um caminho espiritual mainstream, mas manteve um segmento e teve várias revivações ao longo dos séculos. Durante o Renascimento, houve uma significativa renovação do interesse pelo hermetismo entre intelectuais. Os textos herméticos, particularmente o Corpus Hermeticum, traduzido por Marcílio Ficino no século XV, forneceram uma rica fonte de inspiração espiritual e filosófica. Essa influência pode ser encontrada na arte, filosofia, literatura e ciência. Por exemplo, algumas obras de Shakespeare são ditas como contendo influências herméticas. A linha Tudo no Mundo é um palco ecoa o princípio hermético da vida como uma peça divina ou ilusão. Shakespeare era um hermético secreto ou os princípios herméticos são tão amplos que é impossível não encontrar ecos deles nos temas universais de suas obras. Você encontrará argumentos para ambos os lados. Isaac Newton foi dito ter um profundo interesse pela alquimia e pela tradição hermética. O princípio hermético de que o microcosmo ref.